meus amores! Eu sou a Gia Vitória e sejam muito bem-vindos a mais um grupo de Geração Filhas do Rei! E aí, gente, tudo bem com vocês? Como está sendo a semana de vocês? Mesmo que seja quarta-feira, como que está sendo a semana de vocês? Tudo certo? Gente, começamos a Semana Santa, rumo à Páscoa, onde Jesus ressuscita nos nossos corações e vive para sempre na terra conosco. Vocês também? Eu tô bem demais, porque hoje é um Filhos do Rei muito especial, mas muito especial, porque a gente vai falar do exemplo, o maior exemplo de mulher, de mãe, de fé, de religiosidade, de mulher cristã, de mulher mais linda do mundo. Então fiquem com a nossa capa maravilhosa. O maior exemplo de mulher, Maria Santíssima, Imaculada, pura. Nossa mãe, gente. Mãe de Deus, a nossa mãe. Maravilhosa. Hoje nós vamos falar sobre ela, especialmente sobre ela. Apenas dela. Um dia só dela, especial. Então vamos começar que eu tô ansiosa. Quem é Maria? Vamos conhecer Maria a fundo, gente. Vamos começar que eu tô assim, ó, muito, mas muito feliz. Porque, gente, esse slide aqui, ele ficou tão lindo. Ele em todo, não nem só a capa, porque a capa eu não caprichei tanto assim. Mas ele é todo azul, gente. Tem uma cor que mais represente Maria do que azul? Eu desconheço na face da terra, gente. Azul é tão Maria. Azul é teu manto, branco é teu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. O Catecismo da Igreja Católica, CIC, define Maria como Mãe de Deus. Vou saber como fala isso aqui? Teótocos, não sei. Mãe de Cristo e Mãe da Igreja, concebida sem pecado e imaculada, e assunta ao céu em corpo e alma. Ela é um modelo supremo de fé, obediência e virtude, cujo sim à vontade do Pai permitiu a encarnação do Redentor. Gente, imagina, na Bíblia não fala muito bem a idade certa, mas entre os 12 a 14, 15 anos. Mas o meu amigo Frei Gilson diz que é de 14 a 15 anos que Maria tinha quando o anjo, desceu para ela e falou: você vai ser mãe do Redentor. O que você ia fazer se fosse eu? Tipo assim, um anjo agora, assim, ó. O anjo Gabriel, lindo, maravilhoso, uau! Você vai ser mãe de Salvador. Eu? De Vitória? Eu ia ficar desconfiada. Bem desconfiada. Mas Maria teve fé, Maria teve coragem, Maria teve medo, Maria ficou assustada. Mas ela teve a coragem de aceitar e dizer o sim para Deus. O sim dela foi o sim mais importante do mundo. Acho que o sim dela foi a definição, o que serve de definição do sim para hoje. O sim, o primeiro sim dito na face da terra foi o dela. Não que tenha sido, mas o sim mais importante foi o dela. Para todo o mundo. Então Maria era uma adolescente, Uma adolescente, jovem, adulta, linda. Vocês já viram The Chosen, gente? Eu acho aquela atriz coisa mais linda. Porque na minha cabeça, os discípulos, os apóstolos, Jesus, Maria, todo mundo que aparece no The Chosen é mesmo. Jesus, eu só consigo ver o cara do The Chosen. As imagens que ficam aparecendo, que inclusive tem versículo aqui, eu só lembro os trechos do The Chosen. E as imagens que a gente tem de Maria, de Nossa Senhora, de todas as aparições de Nossa Senhora, são lindas. Lindas demais. A Maria era uma mulher linda, uma mulher cuidadosa com os outros e consigo mesmo, da sua beleza, da sua aparência. Que mulher linda, gente. Que exemplo. De cuidadosa, de mulher, de guerreira, de fé, de cristã. Olha, essa mulher. Nada a declarar. Aqui, nesse segundo, com você, amiga católica, eu abro um parênteses e digo: a partir de agora, tudo que eu falar
Vocês têm que entender que é o que eu sei, o que eu penso, o que eu entendo. Aceito críticas construtivas? Aceito críticas construtivas. Só que o assunto Maria é um assunto delicado, igual o assunto Jesus é um assunto delicado. Delicado demais. Por esse tanto de religião que tem hoje em dia, eu e você, amiga católica, temos que entender que o assunto Maria é um assunto delicado. Então, se falar alguma coisa errada, leva na esportiva, porque é o que eu sei, o que eu entendo, vou me crismar agora. Sou nova, sou jovem. E assim eu fecho meu parênteses. Amém. Venerar Maria. Antes de eu ler esse texto, vamos entender que nós católicos não adoramos Maria. Nós veneramos Maria. Tá bom, gente? Quando a gente chega na imagem de Maria na igreja, a gente não adora Maria. Quando a gente reza o terço, a gente não adora Maria. Quando a gente pede a intercessão de Maria, a gente não adora Maria. A gente venera Maria. A gente venera. Venerar Maria. A diferença fundamental entre adorar e venerar, especialmente na teologia católica, reside no destinatário e na intensidade do culto. Adorar, latria, que seria idolatria, é o reconhecimento da soberania e divindade de Deus, reservado exclusivamente a Ele. Venerar, dulia, é honrar santos anjos ou Maria, reconhecendo suas virtudes e pedindo intercessão sem divinizá-los. Então, adorar, gente, a gente só adora a Deus. A gente se ajoelha diante dele na hora da consagração na missa, na hora, né, de Jesus eucarístico, lá lindo naquele suporte, coisa mais linda que eu não vou me lembrar o nome agora. A gente adora Jesus. E a gente venera Maria, porque toda honra e glória é a Jesus, nosso Salvador. E a gente pede intercessão, a gente tem respeito, a gente também quer seguir imagem e semelhança dos anjos, apóstolos, discípulos, santos e Maria. Então a gente venera Maria, os anjos e santos, e adora somente Jesus. Venerar é tu amar, tu ter respeito, venerar, sabendo que honra e glória divino é só Jesus. É só Deus e Jesus. Mas agora uma coisa é a gente dizer que Jesus ter nascido de uma mulher pura e ser puro é o que a gente acredita, não é? Maria era pura, Maria era sem pecado, Maria não teve outros filhos. Maria concebeu Jesus sem o ato sexual. Né? Maria concebeu Jesus imaculada pelo poder do Espírito Santo. E outra coisa a gente dizer que Maria era impura e que Jesus nasceu puro de uma pessoa impura. Porque o que a gente não acredita é que Maria teve outros filhos, né, com a relação do ato sexual. E Jesus diante do poder de Deus. Mais uma coisa que a gente não acredita. E daí vocês lembram do meu parênteses, tá? Maria intercessora. Maria, ao visitar Isabel, se torna a intercessora, levando a bênção de Deus aos outros. Esse gesto de intercessão é um tema recorrente na vida de Maria, e a igreja a reconhece como a maior intercessora junto a Deus. Saiba que a igreja celebra na festa da visitação de Nossa Senhora. Acho que eu peguei um link do Google bem legal agora, mas tudo bem. Então, Maria é a intercessora do ser humano a Jesus. Então, quando a gente pede intercessão de Maria, dos anjos, dos santos, a intercessão. E entre eles, Maria é a maior intercessora do ser humano a Jesus. Foi a primeira vez que Maria intercedeu por Jesus, foi quando ela levou a bênção de Jesus ainda na barriga para sua prima Isabel e a João Batista. Foi a primeira vez que Maria intercedeu por Jesus. E depois a gente teve outra aqui que já vai aparecer aqui. Vou contar um testemunho? Hora do testemunho. Quando a gente foi num evento chamado Jesus na Praça, em Xangri-Lá, no final ali a gente tava com um grupinho, eu e minha amiga estávamos com um grupo do Onda.
No final, esperando os pais chegarem, a gente tava ali conversando, e um menino protestante veio com a Bíblia dele e perguntou por que a gente adorava Maria e por que a gente botava Maria como intercessora, sendo que Jesus era o único intercessor. A gente deveria ter direto uma conversa com Jesus. Daí todo mundo... A gente sabe da nossa cabeça, né, gente? Agora tenta explicar. Explicar o que é difícil. Explicar, entender e tentar explicar para uma pessoa que não entende é o difícil. E daí a gente foi montar uma catequese ali, né? A gente foi juntando as ideias um dos outros, da minha amiga, das outras pessoas que estavam ali, do grupo do Onda. E a gente chegou à conclusão de que minha mãe sempre botou na minha cabeça que Maria é a maior intercessora do ser humano a Jesus, porque um filho nunca nega nada para a mãe. Então, se a gente pedir uma bênção, um milagre, uma ajuda, um socorro a Maria, ela vai entregar nas mãos de Jesus e Jesus não vai negar para a mãe dele isso. Ainda mais com o amor que Jesus sempre teve, que aparece na Bíblia, que aparece no The Chosen, aparece em qualquer lugar que você vê, o amor que Jesus tinha por Maria, pela mãe dele, como ele tratava a mãe dele. Então, Jesus nunca vai negar. Óbvio, a gente pode sempre recorrer direto a Jesus, mas Maria é a maior intercessora. Talvez Maria seja o método mais fácil, entre aspas, muitas aspas. Então, coloque isso na sua cabeça, que Maria é a maior intercessora porque Jesus nunca nega nada para a mãe. O filho nunca nega nada para a mãe. E ainda mais Jesus e Maria, que são os maiores exemplos. Maria, José e Jesus, é o maior exemplo de família. Daí o guri que nos abordou foi muito, muito simpático. Ele quis mesmo entender. E eu não sei se entendeu, mas né, saiu parecendo que tem entendido. Mas é difícil explicar. A gente teve que, assim, concordar muitas coisas, muitos pensamentos para explicar para ele. Mas é tudo certo. Aqui, certeza que ficou pequeno. Mas eu vou ler só uma parte que é muito grande isso aqui, mas eu vou ler essa parte aqui, ó. 3 dias depois, celebraram-se bodas em Canaã da Galileia. E achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhes: eles já não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, isso não compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que eles vos disserem. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada um 2 ou 3 medidas. Vou cortar agora porque é muito grande. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom e depois, quando os convidados já estiverem quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou-o em Canaã da Galileia. Manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. João 2, 1, 12. Esse foi o primeiro milagre de Jesus e a segunda vez que Maria intercedeu por Jesus, né? Que ela falou: fazei o que vos será dito, para os serventes. Porque Jesus falou: mãe, isso não vem a nós ainda. Não é minha hora. E ela deu um empurrãozinho em Jesus. Vai e fazei o que vos fala. E eu acho muito legal, depois que o chefe diz, né, pro noivo: tu guardou o melhor vinho pro final. E esse vinho era o vinho que Jesus tinha transformado em vinho, né? De água para vinho. E vendo no The Chosen era uma festa de casamento rica, gente. Imagina, o chefe fala: primeiro serve o vinho bom, depois o menos bom. Mas o vinho, esse vinho que tu serviu agora, mesmo que ele não soubesse, o vinho de Jesus, é melhor que o teu vinho caro. E é óbvio, né, gente? O vinho da água viva, como é que não vai ser o melhor vinho da noite? Até eu queria estar tomando esse vinho.
Então, eu acho que a gente tem que levar Maria como o nosso maior exemplo para tudo. Como mulher, como mãe, como família, como religiosa, com a vaidade, né? O cuidado de Maria. Aqui, inclusive, eu quero mostrar pra vocês. Calma aí pra eu achar. Logo, logo vai ser uma cadeia, mas por enquanto é só uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças. Não vai focar, gente, óbvio que não vai focar, mas é só uma medalhinha. E de todas as aparições de Nossa Senhora, né, que a gente tem muitas, a minha melhor amiga é essa aqui, Nossa Senhora de Fátima. Gente, eu amo ela tanto, tanto. Todo mundo tem os seus santos de devoção, né? E como as aparições de Nossa Senhora e Maria são santas, a minha santa de devoção é Nossa Senhora de Fátima. Isso aqui eu ganhei quando era pequenininha, do grupo de ECC da minha mãe. Maravilhosa, amo ela. Se consagrada a ela logo, logo, se Deus quiser. E agora, finalizando, quando eu tava na catequese, no começo, as mães montaram para dar um terço pros filhos no início da catequese. E um tempo atrás, minha mãe me contou que quando a gente rezava o terço, cada Ave Maria era uma rosa para Maria. E aqui é o meu terço da catequese, que é o terço que eu uso sempre. E ele é rosa, ele é da minha cor favorita. E a gente daria 53 rosas para Maria, né? E daí vocês vão olhar os Pai Nossos do meu terço. São flores. São florezinhas, gente. Cada aqui, ó. No início, ali nos Pai Nossos, são florezinhas. Então, cada vez que eu rezo aqui, eu lembro. Aqui, ó. Foi uma dezena. Já foram 10 flores. 20 flores. 30 flores. Já foram 40 flores. Até ficar 53 flores para nossa mãe. Porque além de Maria ser muito ligada ao azul, Maria é muito ligada à rosa. A rosa, a flor rosa. Sempre, né? É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi muito especial pra mim, que eu amo tanto. Vou finalizar com ela aqui do meu lado. Obrigada por teres assistido. Gente, como eu botei lá no parênteses, eu tô aceitando críticas. Um beijo pra tia Jéssica, que me mandou muitas ajudas, se disponibilizou aí pras minhas dúvidas pros próximos grupos. Deixou a cargo, apostos aí pra mim. Beijo, tia Jéssica. Te amo, obrigada pelas dicas. Um beijo, amo vocês e até semana que vem.